A crescente quantidade de eventos climáticos extremos no globo nos acende um alerta. O que fazer para mitigar os efeitos das mudanças climáticas? Será que ainda dá tempo? E para falarmos sobre esse assunto, hoje eu converso com o ex-pesquisador do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que também foi o criador do Centro de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM, e presidente do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas, o climatologista Carlos Nobre. Seja muito bem-vindo, viu, Carlos? Boa tarde, muito prazer. E também vou convidar aqui o nosso comentarista Miguel Daúde para participar dessa conversa. Bem-vindo, viu, Daúde? A você, boa tarde a todos. É o Dr. Carlos agradecendo a oportunidade de falarmos sobre esse assunto de extrema importância para o Brasil. Nobre, olha, em 2007, o quarto relatório do IPCC, que é o Painel Intergovernamental de Mudanças do Clima da ONU, previu que os fenômenos extremos aconteceriam a partir de 2030, 2040. Estamos em 2024, portanto está acontecendo antes. O que a gente pode esperar, então, quando chegarmos lá na frente, daqui 10, 20 ou 30 anos? E mais, existe um jeito de retroceder o que já está acontecendo? Qual que é a sua avaliação, Nobre? Olha, o que aconteceu lá atrás era que já se fazia muitas suposições que não devíamos deixar a temperatura passar, por exemplo, de 1,5 graus. Lá no Acordo de Paris falou 2 graus, não deixa a temperatura passar. Depois, isso foi em 2015, depois na COP26 em 2021, em Glasgow, na Escócia, falou não podemos deixar passar de 1,5 graus. Então, vamos dizer assim, com as emissões, se supunha que a gente iria atingir esse 1,5 graus lá depois de 2030, entre 2030 e 2040, e que realmente esse é um grande desafio que não devíamos nem deixar. O que aconteceu? A temperatura começou a aumentar muito mais, principalmente a partir de 2012. Antes, lá atrás, da década de 70 para frente, aumentava 0,17 graus por década. Depois, passou de 0,2 e a última década chegou a 0,3. Então, o que aconteceu? Na 2023 e 2024, bateu todos os recordes. Inclusive, as próprias previsões feitas alguns anos atrás, até mesmo no começo de 2023, colocavam que, devido ao fenômeno El Niño, que iria surgir no meio de 2023, nós poderíamos atingir aí 1,3, 1,32 graus. Nós chegamos a 1,5 graus. Então, isso bateu todos os recordes e isso mostrou, com 1,5 graus, como os eventos extremos já se tornam mais frequentes, mais extremos, quebrando recordes. Isso está acontecendo no mundo todo, como aconteceu há 2 semanas, começou a acontecer no estado do Rio Grande do Sul. Então, isso já nos mostra o risco que nós estamos correndo se nós não combatermos essa maior emergência climática da história da humanidade. Isso é o quê? Isso é conseguir, muito rapidamente, reduzir as emissões dos gases de efeito estufa, 70% queima de combustíveis fósseis, petróleo, carvão, gás natural, 23% de desmatamentos e agricultura. Então, é isso. Esse desafio tem que ser tomado. Nós não estamos caminhando nessa direção, ao contrário, as emissões continuam a aumentar 2022, 2023, 2024. Certamente, em 2024 terá a maior emissão desses gases. Então, nós temos que superacelerar, porque, senão, veja bem, com o que os países comprometeram lá na COP27 no Egito em 2022, os seus compromissos voluntários de redução, nós chegaremos em 2050 com 2,4 a 2,6 graus. Isso é quase que um planeta perto de ficar inabitável. Nós vamos causar um desastre que nunca vimos. Então, nós não podemos deixar a temperatura chegar nesse nível. Então, reduzir as emissões torna-se um grande desafio, não tem mais como voltar. Vamos torcer para a COP30, que quando de novo os países todos vão colocar suas metas voluntárias, que todos os países coloquem metas muito mais ambiciosas para nós
por exemplo, reduzirmos 50% de emissões até 2030 e depois zerarmos as emissões totais, as emissões líquidas, antes de 2050. Que tanto foco nas nossas práticas sustentáveis de produção, que o Brasil está aí firme em cima disso. Agora, Daúde, a gente viu aqui o Nobre falar, né, que com 1,5 graus, viu só, a gente consegue observar como a atmosfera está respondendo. Então, imagine se a gente continuar nessa mesma toada, com 2,5 graus, ficaria realmente inabitável, as áreas nem conseguiriam mais ficar agricultáveis e todo um sistema corrompido de produção alimentar no mundo que a gente precisa se alimentar, é necessário. Agora, o que eu te pergunto é uma coisa, Daúde, a frequência dessas catástrofes, né, ela torna urgente, claro, o planejamento. Aí, se a gente for lá atrás, em 2012, foi aprovado e sancionado um fundo de catástrofe que até hoje não foi regulamentado. Daúde, o que mais precisa acontecer para a gente ter a verba separada antes das tragédias? Porque eventos climáticos extremos, a gente já está vendo que está acontecendo. Pode acontecer mais. Temos que fazer a redução das emissões de carbono, esse é o foco do planeta, transição energética, o Brasil tem grande potencial para isso, mas a gente também tem que se preparar para o que está por vir. E como é que faz, Daúde? A gente já sabe que vai acontecer, não dá para tirar do cenário chuvas futuras de 300, 400 milímetros, a gente já viu que não dá. E aí, Daúde? Pois é, Priscila, é uma situação muito delicada, né? A gente sabe que o Brasil não é o maior causador dos gases, o gerador, né, dos gases de efeito estufa. Nós temos países como os Estados Unidos, os países da Europa, a própria China, são países que mais emitem. O Brasil, ele tem lá uma parcela de responsabilidade, mas, no entanto, nós precisamos, sem dúvida nenhuma, nos preparar. Eu fico vendo a questão de Porto Alegre, né? O que houve em Porto Alegre, evidentemente, foi a consequência de muita chuva, né? E que o estuário ali que existe dos rios na cidade acabou saturando em função da falta de vazão para a Lagoa dos Patos e, consequentemente, a falta de vazão para o mar. E deu tudo nisso. Mas Porto Alegre, com a enchente de 1941, ele fez muralhas de contenção na sua extensão para proteger esse tipo de situação. No entanto, Priscila, essas muralhas foram abandonadas, não funcionaram. Boa parte, né, dos portões não funcionou. Motores para tirar a água da cidade também foram roubados. E aí nós tivemos essa conspiração do clima e da falta de responsabilidade dos gestores por essa manutenção deste caso. Evidentemente, agora não é hora de ficarmos culpando ninguém, é hora de socorrermos e dar atenção à população, porque a questão humanitária é mais importante. Mas isso, diante do que você abordou muito bem, a responsabilidade de políticos na gestão em áreas de risco tem, sem dúvida nenhuma, que levar em consideração essa possibilidade do aquecimento, gera muita água, muita chuva, e lugares que não estão preparados vão acabar sofrendo com isso. Olha, como você soltou áreas de risco, né, junto com o Nobre aqui, a gente levantou aqui um dado, porque 8 milhões de brasileiros, eles vivem em áreas de risco já mapeadas. Tudo tem muito a ver também com a topografia local. Às vezes, 6 milímetros de uma área não vai escoar de uma mesma forma do que em outra área, que é completamente asfaltada, por conta dos rios, enfim. Então, existem estudos que indicam que áreas que foram agora destruídas pelas enchentes no Rio Grande do Sul, elas vão ter que ser repensadas de acordo com a geografia local, pensando no escoamento, pensando na capacidade de suportar grandes quantidades de chuva no futuro. É preciso, Nobre, reconstruir as cidades pensando nas mudanças climáticas? Sem dúvida, isso precisa ser feito globalmente. Isso está acontecendo em todo o mundo. Vimos agora, alguns dias atrás, mais de 300 mortes no Afeganistão, região semiárida, muito seca, bateu o recorde. O mês passado, o maior recorde de chuva da história de Dubai, Emirados Árabes, deserto,
Choveu em 2 dias mais do que chove o ano todo. Isso está acontecendo no mundo inteiro. Então, realmente, isso vem acontecendo no Brasil também. Esse foi o recorde de chuvas no Rio Grande do Sul. Já tivemos recorde de chuva na Grande Recife em 2022, na região serrana do Rio em 2022. De novo, agora no mês de abril, mais de 320 milímetros em 24 horas no Espírito Santo, na região serrana do Rio. Tudo isso está acontecendo em todo o mundo. Então, o que nós precisamos fazer? De fato, aquele estudo do CEMADEM 825 municípios em área de risco, feito em 2019, com base no censo IBGE 2010. Agora, o CEMADEM está refazendo esse estudo para quase 2.000 municípios com áreas de risco e com o censo IBGE 2022. Esse estudo será publicado no segundo semestre. Eu tenho certeza que aquele número que o CEMADEM colocou, estudo 2019, 825 municípios, 8 milhões de brasileiros vivendo em áreas de risco, 2 milhões de brasileiros vivendo em áreas de altíssimo risco, e não podem continuar ali, áreas que deslizam em costas íngremes, essas populações que vivem muito perto dos rios, na margem dos rios, por exemplo, inúmeras cidades do Rio Grande do Sul, as pessoas moram a 5, 7 metros do nível do rio, e isso aí tudo subiu, explodiu, teve mais de 20 metros algum daqueles rios que subiram. Então, ali, um enorme desafio é essas populações, as que moram em áreas de risco, têm que ter sistemas de alerta que os informem antes do desastre, mas essas que moram em áreas de altíssimo risco não podem mais continuar. Então, o Brasil tem que ter um grande projeto, quase totalmente governamental, de criar, né, vamos dizer assim, o Minha Casa Minha Vida, agora tem que ser o Minha Casa para salvar minha vida e da minha família. Então, tem que ser lugares muito seguros, que não tenham risco de inundações, deslizamentos, enxurradas. O Brasil é grande, o Brasil tem áreas, mas isso tem que ser feito com muita rapidez. As cidades têm que ser reconstruídas, muitas cidades, milhares de cidades brasileiras têm que reconstruir partes que são áreas de altíssimo risco. Não há como fugir desse desafio. Não adianta nada, agora lá no Rio Grande do Sul, a gente viu ali no bacia do Rio Tocari e vários daqueles outros rios, a corrente é tão forte em velocidade, ela destruiu as casas. Ela não só inundou, ela destruiu dezenas de milhares de casas. Não tem sentido voltar a construir essas casas nesses mesmos locais, porque esses fenômenos vão acontecer com mais frequência. Não vai ser uma vez por século, não. Tá certo. Daúde, eu gostaria de abrir o espaço para você fazer uma pergunta ao pesquisador Carlos Nobre. Professor Carlos, a gente sabe que esse fenômeno, né, do aquecimento brutal, né, antecipando a previsão, em 1,5 grau, ele chegou a quase 2 graus, mas em seguida caiu. Existe aí a conjunção de alguns fatores. Qual é a tendência da temperatura, né, que causou tudo isso, permanecer, né, na hora que isso passar, que nível que pode chegar e se também ela tem possibilidade de voltar constantemente com o fenômeno El Niño ou outros fatores que levam à temperatura. Ela vai ceder, a coisa calma, e qual é a probabilidade dela voltar diante desse cenário que nós temos hoje no planeta Terra? Olha, infelizmente, ela não vai diminuir muito, não, porque os oceanos atingiram a maior temperatura do registro histórico, 2023-24, atingimos, globalmente falando, 1,5 graus, os continentes passaram de 2 graus, os oceanos passaram de 1 grau, mais alta temperatura da história dos oceanos. Isso não foi só porque tivemos um El Niño, que está acabando agora maio, junho. Foi um El Niño forte, foi o terceiro El Niño mais forte, mas todos os oceanos. O Oceano Atlântico bateu o recorde histórico. O Oceano Atlântico Norte do Equador, muito quente, foi um fator do recorde de secas na Amazônia, junto com o El Niño. Nunca a Amazônia teve uma seca tão grande. Então, isso tudo está acontecendo em todo o planeta. Portanto, mesmo que o El Niño agora
desapareça, informe no segundo semestre o Laninha, que ele fica com águas muito quentes lá perto da oeste do Pacífico, Indonésia, e depois ele esfria as águas aqui perto da América do Sul, no Pacífico Equatorial Centro-Leste. Isso pode diminuir, mas muito pouquinho, as temperaturas. Então, elas não vão cair muito abaixo de 1,5 graus. E, infelizmente, as emissões dos gases continuam a aumentar. Então, é aquilo que eu falei, nós temos um enorme sacrifício. Se a gente conseguir reduzir em 50% as emissões até 2030, zerar todas as emissões líquidas até 2050, os estudos mostram que a temperatura vai até passar um pouco de 1,5 grau, e depois, na segunda metade desse século, zerando as emissões e criando maneiras de retirar o gás carbônico da atmosfera, como, por exemplo, uma gigantesca restauração florestal, e o Brasil tem enorme potencial, são os países com a maior restauração florestal. Aí, você, tirando o CO2 da atmosfera, na segunda metade do século, você mantém 1,5 graus e vai muito devagarzinho caindo, e pode chegar bem menos que 1,5 graus em 2100. Isso é muito importante para manter a saúde do planeta, a saúde humana, a biodiversidade, a produção agrícola de alimentos, tudo isso é essencial. Então, essa é a minha resposta a você. Infelizmente, como os oceanos ficaram muito quentes, bateram recordes, não se prevê mais uma significativa redução da temperatura global quando o El Niño desaparecer e surgiu o Laninha. A temperatura pode cair, mas vai ser muito pouquinho, e agora todos os estudos já dizem que nós atingiremos permanentemente 1,5 graus antes de 2030. Então, está aí o grande desafio. Temos que rapidamente reduzir as emissões. Tá certo, ou seja, não é culpa só do El Niño, o El Niño é só o aquecimento de um oceano da Terra e está tudo muito aquecido, e temos que seguir então essas projeções, diminuir realmente até 50% as emissões aí dos gases de efeito estufa. Quero agradecer muito a sua participação, Carlos Nobre, aqui com a nossa audiência, também agradecer o Daúde, e até uma próxima oportunidade.